peço que neste momento você acompanhe comigo o brilhante trabalho do nosso Cleiton Ramos com relação a um ano da tragédia ambiental na Lagoa da Conceição. 78 famílias atingidas. Há exato um ano atrás, a gente assistia aquele verdadeiro terror do vazamento de uma lagoa de tratamento de esgoto da Casan e que levou residências, tudo que tinha pela frente, veículos, carros, árvores, até desaguar na Lagoa da Conceição. Atingiu residências, deixou ruas debaixo d'água até desaguar e invadir a Lagoa da Conceição. O resultado disso tudo, famílias sem moradia, problemas ambientais na Lagoa da Conceição com relação à água, animais morrendo, peixes morrendo, pescadores impedidos de retirar o peixe da água da Lagoa da Conceição durante algum tempo e até agora uma batalha para que essas famílias possam ser indenizadas e a lagoa recuperada. A gente quer saber o que foi feito. Deixa eu ir para lá ao vivo conversar com o nosso Cleiton Ramos, porque além da participação dele direto da comunidade, também temos uma reportagem especial. Então eu peço para você que gosta da lagoa, que está em Florianópolis, está fora de Floripa, que quer saber o que vai acontecer, você que vai curtir o verão também, não é mesmo? Aproveitar a nossa bela ilha. Presta atenção no que o Cleiton vai contar para a gente agora, porque muita coisa já avançou. Agora ainda tem bastante coisa a ser feita para a recuperação. Por isso, aqui está ele, nosso grande Cleiton Ramos, direto da Lagoa, para contar tudo para a gente nesse trabalho especial aqui do SBT, dando atenção à Lagoa da Conceição. Conta tudo, viu, Cleiton Ramos? Como é que está o povo neste momento aí? Ainda tem obra acontecendo, muitas famílias a serem indenizadas, a lagoa está liberada para banhistas, por exemplo. Eu quero um checklist completo. É contigo, Cleiton. Bom dia. Bom dia para você, Fernando. Quem nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina está, sim, própria para o banho em alguns pontos. Agora, você falou que levou tudo que tinha pela frente, é verdade. Porém, as polêmicas ainda continuam. E já de cara, de imediato, eu vou te responder duas questões que você colocou. Famílias indenizadas, casas e o que está sendo feito. Olha só, do meu lado esquerdo, a gente tem essa casa, que pertence ao Rodrigo, morador nativo, recebeu a casa da sua mãe. Essa casa virou uma espécie de símbolo, Fernando, porque essa casa foi a primeira atingida pela força das águas, quando houve o rompimento dessa lagoa de evapofiltração. E aqui do meu lado direito, claro que, vamos chegar um pouquinho mais para trás aí, Dionei, que a gente já vai mostrar o que está sendo feito para evitar um novo rompimento aqui na lagoa. Agora, quando a gente entra aqui na servidão, olha só, o muro que foi construído pela Casan, a Floran está fiscalizando todos os dias, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também na reportagem especial, tudo isso para evitar um novo rompimento. Quando a gente fez a nossa primeira participação na abertura aqui do SCC Meio Dia, eu estava exatamente em cima de um dejeto, esse que o Dinei está mostrando ali, ó. Beleza, Dinei, se puder dar aquela fechadinha para o pessoal de casa ter uma noção. O que você está vendo aí é o que sobrou de uma dragagem que foi feita nessa lagoa artificial. Então, se essa dragagem acontecesse muito antes, talvez esse problema poderia ter sido evitado e essa lagoa não se rompesse e não provocaria a tragédia. Eu estive aqui com o cinegrafista Dionei Pacheco, que está aqui comigo agora, andando por essa servidão. E o que a gente viu por aqui são relatos impressionantes que você vai acompanhar agora aqui no SCC Meio Dia. Tragédia, polêmica, protesto. E com a ajuda da nossa reportagem, nós tentamos até um acordo ao vivo. Aquele toquezinho então, com essa cena aí, a gente espera que tudo se resolva. A maior tragédia ambiental de Florianópolis completa um ano nesta terça-feira. Na servidão Manuel Luiz Duarte, todos os moradores atingidos conseguiram deixar suas residências, ou o que sobrou delas. Andréia é professora e psicóloga, mora na servidão e ajudou a criar uma exposição para mostrar o tamanho do estrago. E quando falamos em estrago, não é só em danos materiais. O lado psicológico também. Um dano desse montante, o que era esperado é que a empresa disponibilizasse imediatamente atendimento psicológico para as pessoas. O atendimento psicológico emergencial.
Essa casa foi a primeira atingida pela força das águas quando a barreira se rompeu aqui na Lagoa da Conceição. Ela está interditada há um ano. Um ano ela está desse jeito, ou seja, desde o dia 25 de janeiro. Só recapitulando, aqui na Lagoa da Conceição tem a estação de tratamento de esgoto da Casan. A água tratada lá é despejada na lagoa artificial. E devido à grande quantidade de chuva, o volume de água acabou ultrapassando a barreira e veio por essa rua, por essa servidão, levando praticamente tudo que tinha pela frente. Alguns moradores da servidão tinham alertado a Casan sobre o volume de água na lagoa de evapofiltração. Porém, foi um antigo funcionário da companhia que previu essa tragédia muito antes. Essa lagoa ela já vinha apresentando problemas, porque aquele terreno onde estourou a lagoa, ele já vinha minando água direto. Existia um medo de um dia isso estourar. Por quê? Porque a areia é móvel, não adianta, ela vai vertendo, vai saindo, e vai indo. Inclusive, na minha parte ali, eu fiz uma contenção de sacos de areia embaixo, no pé, porque eu tinha medo essas dunas estourarem. Mas nunca tomaram uma providência, entendeu? Isso poderia ter sido resolvido se tivessem feito emissários para jogar diretamente no mar. A nossa equipe passou um dia na comunidade da Servidão Manuel Luiz Duarte e ouviu muitos moradores para saber o que aconteceu nesse um ano de tragédia e como está a reconstrução das casas dos mais atingidos. Nossa casa, ela ali onde tem a faixa, né, do número da casa, foi onde a água atingiu. A gente perdeu tudo, carro, animais também, de estimação. 3, se eu não estou enganada. Cachorros? Não, cachorro não. Tinha 4, na realidade, tartaruga, pato. A rotina de quem mora na servidão foi completamente alterada. Um vai e vem de pessoas trabalhando na reconstrução das casas e de engenheiros e profissionais da Casan buscando uma forma de indenizar os atingidos. Toda a reparação, toda a indenização, tudo que foi conquistado foi na base de muita luta da comunidade, né, que se uniu através da solidariedade. Foram muitas reuniões entre moradores e Casan. Teve protesto que parou a Avenida das Rendeiras. As Rendeiras. Fazendo um trocadilho, a tragédia rendeu, e muito. Rendeu um grande prejuízo também ao meio ambiente, já que a água do rompimento parou na lagoa, impossibilitando o consumo de peixe no local e suspendendo todas as atividades esportivas na lagoa. Preocupados com a água e com a recuperação da Lagoa da Conceição, procuramos uma empresa especialista em engenharia hídrica, ambiental e sanitária, o qual contratamos e realizaram estudos dentro da própria bacia hidrográfica, trazendo aí várias soluções em curto, médio e longo prazo. Por conta disso, a Floran aplicou uma multa de 15 milhões de reais à Casan, caracterizando a tragédia como crime ambiental. Nós temos agido de forma muito zelosa e rigorosa para que o acidente, uma tragédia como aquela ocorrida no dia 25 de janeiro de 2021, jamais ocorra. A Casan, então, ela recorre, né, até porque a gente tem toda uma questão de responsabilidade, se tiveram outros atores, né, é um equipamento da Casan ali, mas tem toda uma questão de outros atores, uma chuva forte, né? Na mesma época choveu, desbarrancou o Morro da Lagoa, desbarrancou Via Expressa, Saco Grande, né? Realmente foi uma chuva fora do normal. Então, independente desse levantamento, ainda que os órgãos de controle e fiscalizadores vêm fazendo, a Casan também recorreu, né? E vem respondendo, então, para que a gente possa se defender ou até pagar o que é justo, né? A presidente da Casan também destaca que quase todas as indenizações já foram concluídas. 95% já foram ressarcidas completamente. Tiveram 2 que ficaram por alguns questionamentos, a gente notificou eles para comprovarem, mostrarem documentação, eles não apresentaram o processo. E 3 já estão em vias de finalização. A gente tem 3 ali que a gente está só em questão de assinatura, vai estar fazendo pagamento nos próximos dias. Em novembro de 2021, uma ação do Ministério Público Federal intimou a Casan, o município de Florianópolis, o IMA e a Floran, exigindo a comprovação do atendimento às medidas liminares. As melhorias são acompanhadas diariamente pelo time da Floran, que instituiu, desde antes do acidente, um grupo técnico multidisciplinar especializado. Todos os nossos sistemas de esgoto foram revisados, os planos de contingência, né?
Então a gente começa a ter uma sensibilidade maior, começa a observar todos para ver se algum tem um risco também, né, alguma coisa que possa acontecer. Então a Casan, então, ela vem realmente observando ali, fazendo controle. Assim que a gente pôde, a gente já começou a executar o muro. Esse muro a gente demorou para conseguir uma licença para poder executar. Seja bem-vindo, acalme seus pensamentos, enxergue a beleza da natureza, sinta o prazer de sair da rotina, curta este tempo que é só para você. Essa frase, que é linda, diga-se de passagem, ela pertence a uma pousada que não funciona mais, em virtude da tragédia do dia 25. A pousada, quando estava em operação, funcionando, ela trabalhava com 6 quartos. Olha só a força da tragédia, o que sobrou ainda, que persiste por aqui. Ó. Alguns galhos aí que foram deixados pelo lodo, folhas secas. A água veio até esse local, até essa altura. E aí foi destruindo tudo que tinha pela frente. O Bira é arrendatário dessa pousada. Aliás, o Bira, a gente tem um fato, né, que chama atenção. A gente vai buscar no arquivo agora, porque depois da tragédia, né, Bira, muitas reuniões aconteceram aqui na Lagoa, aqui na Servidão, e teve um dia que a gente estava ao vivo e a gente até registrou, né, na época, um toque de mão seu com o representante da Casan, se não me engano era o Bruno. Perfeito. O Bruno, né? Perfeito. E a gente vai recuperar agora essa imagem aí, porque a partir daquele dia a gente presenciou, pelo menos tinha certeza que tudo terminaria bem. Olha só como é que foi. Aquele toquezinho então, com essa cena aí, a gente espera que tudo se resolva. Em linhas gerais, a indenização ela tá justa, mas com imperfeições, né? E foi tudo fruto de muita luta, foi conquista. A Casan não foi benevolente e nos entregou. Nós lutamos para conquistar. Porém, mesmo dessa forma, eu estou há 1 ano sem receber o lucro cessante da pousada, não recebi mensalmente. Fechei com a Casan agora no final de dezembro e estou aguardando o pagamento. Nós vamos falar agora com o morador que é nativo aqui do local. Vê se ele está em casa agora. O cachorro está ali. Alô, Beto? Ô, Beto. Tudo bem, Beto? O Beto é nativo aqui, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. O Beto é nativo aqui. Inclusive o Beto, ele fiscaliza todo o trabalho que a Casan vem fazendo. Já estava preocupado com esse possível rompimento quando estava chovendo muito forte, na madrugada do dia 25. E a casa dele é uma das primeiras aqui, que também foi bastante prejudicada. Tu foi indenizado? Ainda não. Nada? Nada. Eu fui só recebi só aquele auxílio emergencial. De quanto? De 10 mil reais que foi para comer. Tá tudo, não veio nem meus amigos aqui me visitar, porque minha casa tá bagunçada, não tem mais nada. É difícil falar, né, Beto? Cara, é difícil. Minha sala ali era um sofá direitinho, bonitinho, era toda bonitinha. Meu filho morava lá em cima, não mora mais. Eu estou precisando desse dinheiro para poder reformar, para ter a vida normal como eu tinha antes, há 1 ano atrás. Mesmo com tantas polêmicas, algo bom acabou surgindo. Depois da tragédia do dia 25, a comunidade aqui na Lagoa, que já era unida, ficou mais ainda. E aqui está a prova, ó. Foi feita uma horta comunitária. Tem o Cantinho da Cura, ervas medicinais, horta comunitária Andorinha. Uma história de superação e aprendizado. Descaso Lagoa, lama e luta. Essa é a nossa frase. Fica uma lição, principalmente porque muitas vezes o saneamento ele não é acompanhado pelas pessoas, né? As pessoas elas acabam achando que dá uma descarga, acaba o problema. E a gente depende de muitos atores. Reportagem especial de 1 ano da tragédia, com imagens também do Dionei Pacheco. A gente está aqui na Servidão e eu também questionei a Casan, a presidente Roberta, que nos recebeu ontem, sobre a rua, que segue bastante danificada, destruída em muitos pontos da cidade. Ela falou que como as obras ainda continuam aqui nessa lagoa artificial, assim que as obras terminarem,
essa servidão também será revitalizada. Eu conversei também com o Alisson Mazarin, que é procurador-geral da Casan, porque na matéria você viu, a gente tem 2 depoimentos, tanto do Beto, que é morador nativo, como também do Birajara, o Bira, que arrendou uma posada. Eu perguntei para o procurador-geral da Casan sobre essas 2 situações e olha só o que ele respondeu, o Alisson Mazarin. Nós tivemos 2 casos peculiares de moradores que aderiram ao edital, mas que durante esse prazo todo estabelecido para que os documentos fossem entregues, esses moradores optaram por não entregar a documentação. Esses moradores foram formalmente notificados para que apresentassem os documentos comprobatórios, né, para que a companhia pudesse então concluir o relatório final e fazer o pagamento dos danos materiais, mas até o presente momento esses moradores não apresentaram os documentos necessários e os processos, então, eles não podem ser finalizados nesse caso. Eles se consideram concluídos pelo edital pela não apresentação dos documentos. Temos alguns casos específicos em que a gente, apesar de ter chegado ao final do processo, pago o dano material, alguns moradores ainda questionam alguns pontos referentes a lucros cessantes, mas que não... Na tramitação dos processos, esses moradores não conseguiram comprovar, dentro dos parâmetros legais estabelecidos, a documentação e o direito necessário para serem ressarcidos desse lucro cessante que eles alegavam naquele momento. Alisson Mazarin, que é procurador-geral da Casan. Aqui a gente tem alguns moradores, temos o presidente também da AMOLA, Associação de Moradores da Lagoa, que mudou de nome, Bruno Negri, tem a Taline, que participou da matéria, e tem o Rodrigo Tim, que é advogado que representa os moradores aqui dessa servidão. Até agora, o que foi feito por parte da Casan, segundo a presidente Roberta, ela declarou que 95% dos casos foram resolvidos. Está bem encaminhada a situação. O que falta ainda? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que nos ouvem. Realmente o número é esse mesmo, 95% dos moradores já foram indenizados pelas perdas materiais. Isso foi fruto de muita luta dos moradores, não foi um ato benevolente por parte da Casan de dar esse benefício aos moradores. Pelo contrário, a gente lutou, os moradores necessitaram lutar para que isso fosse viabilizado. Ainda há uma pendência na questão dos danos extrapatrimoniais, em que a Casan lançou um edital bastante insuficiente, no nosso entendimento, e ainda faltam então os últimos casos, né? Tem casos ainda que a gente aguarda a resposta da Casan e outros casos em que foram concluídos os processos e os moradores estão há mais de um mês esperando o pagamento. Certo, obrigado, viu, Rodrigo, que representa, é da MAB, Movimento Atingidos por Barragens. Trabalhou, inclusive, naquela operação também lá em Brumadinho, prestando auxílio. Aliás, tem uma coincidência, né? Brumadinho também, a tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro, 3 anos da tragédia de Brumadinho, 1 ano da tragédia aqui na Lagoa. Bruno Negri, que é presidente da Mola, que não é mais a Mola, agora é... Amo Lagoa. Amo Lagoa. O que você pode falar a respeito de todo esse trabalho, de todo esse processo de 1 ano para cá, um resumo do que aconteceu, o que falta acontecer ainda, principalmente com questões relacionadas ao meio ambiente aqui na Lagoa da Conceição? Bom, Cleiton, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a cobertura que vocês sempre deram, trazendo as nossas questões, a nossa voz. Dizer que do ponto de vista dos moradores aqui da servidão, parece que as coisas vêm caminhando sim para um desfecho adequado. Esse pagamento dos danos morais é ridículo, né? Preciso usar a palavra certa, é ridículo. Mas do ponto de vista ambiental, falta tudo a ser feito, Cleiton. Efetivamente, a única coisa que se iniciou foi um processo de monitoramento das águas, né? Um monitoramento de fauna, de bentos e tal. Mas o fato é que ação prática para resolver o dano causado não foi iniciado nenhum. Nós sabemos quem são os culpados por isso, né? Nós sabemos quem são os culpados pela degradação da lagoa, mas isso não vem ao caso agora. O que nós queremos, enquanto associação de moradores, é que a gente construa as soluções, independente do passado, para que o futuro seja melhor do que o que a gente tem agora. A lagoa que a gente contempla agora, Cleiton, ela é marrom, ela é fétida, né? Ela tem problemas com algas, né? Você sai todo sujo de alga quando entra na lagoa. Então esse é o tipo de preocupação que a gente tem, né? Nós sabemos as culpas de quem são, nós temos as nossas convicções relacionadas a isso, mas a gente quer olhar para frente, a gente quer olhar para o futuro, né? A Amola faz 37 anos nesse ano e na reunião de ontem, numa Assembleia Geral Ordinária, foi decidida a troca para Amo Lagoa.
para expressar esse nosso sentimento, esse nosso amor e essa nossa preocupação. Tá certo, Bruno. Obrigado pela participação. Vimos o Bruno, também o Rodrigo Tim. E essa casa, voltando a falar dela, viu o Fernando Machado, Maria Esther e Cibele, pessoal de casa também, pertence ao Rodrigo, que no dia foi salvo por essa árvore aqui, ó. A água entrou, ele se pendurou aí nas árvores, mais precisamente nessa, e acabou se salvando juntamente com a sua esposa. Eu tentei procurar o Rodrigo, mas ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que não pode dar entrevista, ou prefere não dar entrevista para não atrapalhar a negociação que está tendo com a Casan nesse exato momento, que estão de indenização. E hoje, 5 horas da tarde, 5 horas, né? Vai ter um protesto, 5 horas da tarde vai ter um protesto na Avenida das Rendeiras. Esse protesto, qual é o foco, hein, Thaline? Bom, a pauta principal do protesto, na realidade, é a saúde da lagoa, como o Bruno estava colocando, né? Essa é a nossa pauta principal. Mas a gente tem outras pautas também relacionadas ao rompimento aqui da Lagoa da Conceição, que é a política nacional de segurança de barragem, né? Nós temos também a questão da saúde dos atingidos, que ainda é uma pauta que a gente está conversando ainda com a Casan. E vamos fazer um grande ato, às 5 horas vai ser a concentração. Devemos começar com um barulhaço, com o barulho do que aconteceu no dia. Vai ter interdição do trânsito? Vai ter interdição? Vai ter em partes. Vai ter em partes. Em partes. A polícia já está ciente, né, do nosso ato. E às 5h40, que foi mais ou menos quando aconteceu isso pela manhã, o horário que aconteceu isso pela manhã no dia 25 de janeiro de 2021, a gente vai fazer esse grande barulhaço e iniciar uma caminhada até o centrinho da lagoa. Tá certo, obrigado. Então tá aqui o relato, ouvindo o jurídico, né? O Rodrigo Tim, o Bruno Negri, presidente da associação, a Thaline, que mora aqui também, um rescaldo desse um ano de tragédia. De um lado a gente tem a reconstrução, como a gente viu ali, né? O muro, enfim, do outro ainda permanece a destruição. Tomara que esse cenário mude daqui para frente, é o que espera, né? A comunidade aqui na Servidão Manuel Luiz Duarte. Volto contigo aí, Fernando Machado, nos estúdios do SCC Meio-Dia. Muito obrigado, Cleiton Ramos. A informação direto da Lagoa da Conceição. Mais do que restabelecer o que foi destruído, a obrigação da empresa que administra essas lagoas é monitorar as demais. Vivemos no ano passado uma grande preocupação com a possibilidade de um novo rompimento e evoluir para o tratamento de esgoto que não fere o meio ambiente, que não traga prejuízos à comunidade.